Com a série de Obi-Wan Kenobi, temos também vários personagens queridos que podem aparecer e aquecer o nosso coraçãozinho. Um deles que eu já falei aqui no canal e você confere no card aqui em cima é o Comandante Cody, mas o outro que está estourando essa semana como um fortíssimo rumor é a presença do Mestre Jedi Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn morreu, mas se uniu à força, o que abre margem para ele seguir aparecendo na vida após a morte. E é isso que a gente vai comentar aqui hoje no canal Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje nós vamos falar de Qui-Gon Jinn, o Jedi que desafiou a Ordem Jedi e os seus dogmas, morreu se sacrificando para proteger seu padawan e a rainha de Naboo, mas ao mesmo tempo uniu-se à força, sendo o primeiro Jedi no cânone a atingir isso. Os rumores sobre a participação de Qui-Gon Jinn na minissérie de Obi-Wan Kenobi estão cada vez mais fortes e, cá entre nós, era bastante esperado, já que Liam Neeson demonstrou várias vezes que teria vontade de retornar ao papel e também que, está ali dentro do período do tempo em que Qui-Gon Jinn apareceria para ensinar Obi-Wan sobre os caminhos da união da força para se tornar um espírito da força e também guiá-lo em seus objetivos para proteger Luke Skywalker. Diante de tudo isso, eu vou falar para vocês por que eu acho que Qui-Gon Jinn vai com certeza aparecer na série de Obi-Wan. E se você tá chegando agora no Diário Rebelde, já senta o dedo na inscrição, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi, porque você vai acompanhar sim muito conteúdo de Star Wars daqui pra frente e prepare-se que com Obi-Wan Kenobi vamos ter muitos vídeos especiais. Vamos lá, o processo para Qui-Gon se tornar um fantasma da força, ou melhor, espírito, porque esse é o nome do cânone, eu expliquei num vídeo aqui que você confere aqui em cima no card. Mas mesmo assim eu vou resumir um pouquinho para contextualizar vocês. O processo para Qui-Gon se tornar um espírito da força foi um pouco incomum, porque ele chegou até as sacerdotisas dos Whills que ensinaram para ele o caminho, mas ao mesmo tempo ele não completou o treinamento. Ele morreu, foi morto por Darth Maul antes que pudesse completar o treinamento. Por isso, por bastante tempo, Qui-Gon não conseguia se manifestar em sua forma corpórea. Ele podia se manifestar apenas como uma voz, como nós vimos em The Clone Wars quando ele conversa com o Mestre Yoda. Yoda, ouvindo estou. Quem é você? Minha imaginação deve ser. Não. Sou eu, Qui-Gon Jinn. Não pode ser. Morto está. Não. Sou parte da força viva, Yoda. No arco de mortes de The Clone Wars, nós vemos Qui-Gon com a forma corpórea, apesar dele não ter conseguido aprender a técnica por completo. Mas isso é explicado porque Mortis é um grande conduíte da força, e ali a sua presença no planeta deve ter amplificado os poderes da força de Qui-Gon, fazendo com que ele pudesse aparecer em uma forma semi-corpórea para Obi-Wan Kenobi. Diferente de tudo, aqui é o meio por onde passa toda a força do universo. Este planeta é tanto um amplificador quanto um ímã. Sabemos desde episódio 3, A Vingança dos Sith, que foi no exílio de Tatooine que Obi-Wan aprendeu a se comunicar com Qui-Gon e também a técnica dos espíritos da força. Como Obi-Wan estava sem fazer muita coisa durante seu exílio, além de proteger Luke Skywalker, era preciso que ele tivesse esse treinamento para conseguir se unir à força. E Qui-Gon foi parte integrante disso aí. Qui-Gon Jinn procurava se manifestar cada vez mais para Obi-Wan, seja em voz, seja tentando se manifestar em forma corpórea. Por exemplo, temos algumas ocasiões em que Qui-Gon avisava Obi-Wan de perigos que Luke Skywalker poderia estar enfrentando, como por exemplo, quando Luke era pequeno e Qui-Gon avisou a Obi-Wan para ir até a fazenda dos Lars resgatar o menino. Isso aconteceu no livro De um Certo Ponto de Vista, que trouxe várias das interações entre Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi durante esse período de seu exílio em Tatooine. Em algumas outras ocasiões, até mesmo nos quadrinhos de Star Wars, Obi-Wan Kenobi frequentemente se referia a Qui-Gon Jinn pedindo ajuda ou meditando, tentando escutar a sua voz para que ele o guiasse nessa jornada tortuosa aí pelas areias de Tatooine, pela missão de proteger Luke Skywalker. Então por isso nós vamos sim ver Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi. O rumor aponta que ele pode aparecer ou na forma corpórea ou como uma voz. A gente ainda não sabe ao certo como isso vai acontecer, só sabemos que é muito provável que Liam Neeson esteja de volta como Qui-Gon Jinn em Obi-Wan.
Obi-Wan. Dentre os vários papos que nós temos no cânone entre Qui-Gon Jinn e Obi-Wan, temos, por exemplo, Obi-Wan pensando em como ele falhou no papel do escolhido, e era inclusive um temor de Qui-Gon que Obi-Wan até o culpasse pela falha no treinamento de Anakin ou por coisas que aconteceram, enfim, era um temor do fantasminha que acabou não ocorrendo. Obi-Wan nunca chegou e jogou isso na cara do fantasma Qui-Gon. E entre uma meditação e outra, Obi-Wan sempre pensava no seu mestre, no papel do escolhido e também como era viver em exílio ali no período dos tempos sombrios do Império Galáctico. Há muito pano pra manga pra gente ter esses dois interagindo e conversando, e vai ser muito interessante se na série de Obi-Wan a gente ter uma prévia de como foi esse treinamento para se unir à força entre Obi-Wan e Qui-Gon. E como eu falei um pouco lá no início do vídeo, Qui-Gon não sabia se manifestar na forma corpórea quando morreu. O treinamento dele estava incompleto e ele só conseguia se manifestar a partir da sua voz. Mas o que sabemos no cânone atual de Star Wars, porque sabe como é, em 20 minutos tudo pode mudar, talvez a série de Obi-Wan Kenobi faça algum tipo de retcon, mas o que a gente sabe é que Qui-Gon, durante o pós-morte, conseguiu aprender a se manifestar de uma forma corpórea. No vídeo sobre espíritos da força eu menciono como é difícil que um fantasma da força se manifeste. Para um espírito da força é extremamente dolorido aparecer numa forma semi-corpórea, como um fantasminha, como um espírito, porque é como se a sua consciência fosse arrancada ali do íntimo da força cósmica, do quentinho da força após a morte, e esse processo é um processo dolorido. O que explica, por exemplo, por que os fantasmas da força não aparecem o tempo todo, feito caça-fantasmas aí. Seja como for, como voz ou como espírito da força, vai ser muito bom termos Liam Neeson de volta como Qui-Gon Jinn. Vamos ficar na torcida para que isso aconteça em Obi-Wan Kenobi. Até porque, em várias ocasiões no livro, de um certo ponto de vista, Qui-Gon sempre fala para Obi-Wan como em breve eles dois estarão juntos, unidos com a força, fazendo uma referência à futura morte de Obi-Wan. Então imagine diálogos emocionantes de Obi-Wan com seu mestre, falando sobre como Obi-Wan pode ter falhado com ele, e ao mesmo tempo Qui-Gon acalmando o seu padawan e ensinando mais uma vez os caminhos da força para ele se unir e se tornar um espírito, e também dizendo que ainda há esperança na galáxia. Vai ser muito bom a gente ver isso em Obi-Wan Kenobi, e eu espero que você esteja aqui comigo no Diário Rebelde para acompanhar esse momento. Por isso, deixe seu like se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber o push da força e ficar sempre informado quando sai um vídeo novo por aqui. Valeu, e que a força esteja sempre com você.